O dia em que eu conheci Deus como Pai. Olá, estou aqui para falar com você que acredita em Deus. Você respeita a Deus, você respeita a Bíblia. Você já ouviu falar dele? Você gosta de falar sobre Deus, de respeitar, mas talvez te falte algo que me faltava. Eu fui criada nos caminhos do Senhor. Meus pais me ensinaram a respeitar a Bíblia, a conhecer Jesus. Então, desde pequena, eu cresci nesse ambiente. Mas faltava uma coisa para mim. Eu não conhecia Deus Pai. Eu tratava Deus como um Deus velho, sentado num trono, pronto para me castigar se eu errasse. E faltava isso. E eu lembro que uma vez crescendo, a criança ela começa a conhecer o mundo, conhecer que existem outras religiões, existem outros livros sagrados. E mesmo desde pequena, cresci no caminho do Senhor, eu cheguei para meu pai, com 9 anos de idade, e falei: pai, como é que você sabe que a gente está no caminho certo? Sabe, eu não tinha a minha experiência com Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, eu conhecia Deus porque me falavam que Ele era a verdade, me falavam que Ele era o caminho, mas me faltava isso. E com 9 anos de idade eu cheguei para meu pai e falei: pai, como é que você sabe que a gente está no caminho certo? Como é que você sabe que a gente não está errado, que não está se enganando? E meu pai falou: não, filha, a gente está no caminho certo, eu tenho certeza. E aí ele falou que quando eu saí da presença dele, ele foi orar por mim. E ele falou: Deus, se revela a ela. Mostra para ela que você é real. Mostra para ela que o Senhor é Pai. E ele orou por mim. E logo depois, um tempo depois, logo depois, Deus se revelou para mim. Eu tive a minha experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. Sabe, desde aquele momento eu conheci Deus Pai. E Deus quer se revelar. Talvez você também conheça Deus, como eu falei, respeita Deus. Você gosta da Bíblia, você acredita que Jesus é real, mas talvez você não tenha tido a experiência ainda de encontrar o Pai, de chamar Deus de Pai, sabe? Talvez para você Deus esteja distante, talvez você venha se contentando com aquilo que falam dele, mas Ele quer se revelar para você, como Ele se revelou para mim. Desde o dia que Deus se revelou para mim como Pai, minha vida mudou completamente, porque eu o conheci, não do que me falavam dele, mas eu o conheci porque Ele falava comigo, e Ele quer falar com você também. Jesus é a expressão exata do Pai. Então, conhecer a Deus como Pai fala de conhecer Jesus, o Filho. Porque o Pai entregou o seu Filho para que todo aquele que crê no Filho, todo aquele que conhecer e receber o Filho como Senhor e Salvador, então essa pessoa recebe o direito de ser chamado Filho de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus, todas as pessoas são amadas por Deus, mas filho só é filho de Deus, só pode chamá-lo de Pai, segundo a Bíblia, aquele que recebe o primogênito, Jesus. Deus deu o seu Filho para resgatar outros filhos. Ele sabia que Jesus ressuscitaria, ele sabia que Jesus ia vencer a morte, que ele ia vencer tudo. E quando ele ressuscitasse, ele ia conquistar o direito de que todas as pessoas que quisessem se tornassem seus filhos. A paternidade de Deus é uma paternidade muito diferente da paternidade que a gente conhece por aí. Nós sabemos que muitos pais são pais que abandonam, são pais que são indiferentes, pais que maltratam, pais que batem da maneira errada, que tocam da maneira errada. Nós sabemos disso. E muitas vezes a nossa vida é marcada por esse tipo de pai. Pai que erra, pai que falha, pai que vai embora, pai que talvez esteja presente fisicamente, mas não seja pai de verdade. Então, o que a gente precisa entender é que, por mais que a gente tenha tido, talvez não seja o seu caso ter tido um péssimo pai, mas talvez você, como eu, a gente teve um bom pai, mas nenhum dos pais, dos melhores pais da terra, se comparam ao nosso Pai Celestial. Aquele que ama você, que ama a sua família e que quer fazer parte da sua vida. Ele não quer ser só um Deus que você conhece de longe. Ele quer ser seu pai. Ele queria ser o meu pai.
E ele se revelou a mim, e hoje eu posso chamá-lo de pai. Hoje eu posso seguir o filho, o primogênito. E você também, aonde você está agora, você pode fazer essa oração. Deus, eu te conheço de ouvir falar, mas agora eu quero ser seu filho, eu quero te chamar de pai. E eu quero receber teu filho, Jesus. Eu quero receber esse direito de ser filho de Deus, esse direito de te chamar de pai. Jesus, quando ensinou aquela oração tão conhecida, né? Chamada de Pai Nosso. Ele estava inaugurando isso. Ele falou, vocês podem orar, Pai Nosso que estás nos céus. Ele estava inaugurando um relacionamento de filiação. Ele estava inaugurando um relacionamento que o homem podia ter com Deus. Não de ter medo de Deus, não de conhecer só pelo que falam dele, de uma maneira distante, mas conhecê-lo intimamente. E Jesus falou algo, gente, que é muito importante e precioso para toda a humanidade. Ele, enquanto orava, no Evangelho de João, enquanto ele orava ao Pai, ele disse, esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse, e ele resumiu, de que a vida eterna estava exatamente em conhecer Deus Pai, em conhecer o Filho. Você quer vida eterna? Você quer viver pela eternidade? Então você precisa conhecer Deus Pai. Você precisa conhecer o Filho. Esse é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então chegou a hora de você sair desse lugar, de conhecer Deus de uma maneira distante e conhecê-lo e poder chamá-lo de Pai, e ele ser seu Pai verdadeiramente, você ser seu filho verdadeiramente. Então, onde você está, você pode fazer essa oração, você pode abrir o seu coração e dizer, eu quero ser seu filho, Pai, eu quero te chamar de Pai. Agora mesmo onde você está, abre o seu coração, feche os seus olhos e deixa Jesus entrar no seu coração, aquele que é o caminho para isso, para que Deus seja o seu Pai.